prazer tê-los aqui para mais uma videoaula do Professor Júbilo. E o tema de hoje, vamos falar sobre 3 organelas citoplasmáticas altamente importantes para a célula. E claro, que chovem nos vestibulares do nosso Brasil. Nós falaremos sobre o retículo endoplasmático rugoso, o retículo endoplasmático liso e o complexo de Golgi. Todas essas organelas, elas são chamadas de organelas membranosas. Por que, Jubilu? Por que elas são chamadas de organelas membranosas? Porque elas possuem na sua composição membranas lipoproteicas, assim como a membrana plasmática das células. O retículo endoplasmático rugoso também pode ser conhecido como ergastoplasma. Repetindo, ergastoplasma, que palavrão, né? Mas esse pode ser o nome do retículo endoplasmático rugoso. É importante salientar que esse retículo endoplasmático rugoso, ele é chamado de rugoso porque na sua parede ele contém ribossomos. Claro, se a função dos ribossomos, como eu já te mostrei num outro videozinho, é fazer proteína, eles têm a função de síntese proteica, é óbvio que o retículo endoplasmático rugoso terá como função principal a síntese de proteínas. Geralmente, o retículo endoplasmático rugoso, ele irá fabricar proteínas importantes no processo de secreção celular. Ou seja, quando a célula precisa mandar alguma proteína para fora que tenha importância para o organismo, geralmente essa proteína ela será fabricada no retículo endoplasmático rugoso. Outra coisa extremamente importante para que você guarde a respeito do retículo endoplasmático rugoso é que esse nosso amigo, ele faz o transporte de substâncias dentro da célula. Então, se uma substância precisa se locomover dentro de uma célula, se ela faz isso dentro do retículo endoplasmático rugoso, é muito mais seguro. Por quê? Porque o nosso citoplasma, ele é cheio de moléculas reativas. Então, para que essa molécula não reaja com nada que esteja no citosol do citoplasma, para ela é muito mais seguro ir por dentro do retículo endoplasmático rugoso. É como você andando à noite na rua, né? Cheio de malaco, cheio de bandidão barra pesada, e essa rua é escura. Do lado existe uma outra rua, toda colorida, toda bonita, cheia de pôneis coloridos saltitando, arco-íris, bastante iluminação. Qual é a que você vai escolher? Se você não é maluco, é óbvio que você escolheu a rua que é mais iluminada. Essa rua dentro da célula, para uma determinada molécula, é o retículo endoplasmático rugoso. Agora, você vai fazer Harvard, você vai fazer Yale, você vai fazer NASA. Você precisa de algo a mais? Guarde também que dentro do retículo endoplasmático rugoso, as moléculas sofrem modificações. Ele tem a capacidade de fazer a modificação de moléculas, como proteínas, que são macromoléculas, ele consegue fazer essa modificação. Já o retículo endoplasmático liso, ele é liso justamente porque ele não tem ribossomos acoplados nas suas paredes, por isso que ele é chamado de liso e não rugoso. E claro que ele tem uma função diferente do retículo endoplasmático rugoso. É só eu te dar um toquezinho. Retículo endoplasmático liso. Liso começa com que letra? L. L de lipídios. Biribi catabamba. Entendeu? É no retículo endoplasmático liso que os lipídios serão fabricados. Por exemplo, se eu pegar um testículo onde você produz testosterona, que é um hormônio, que é um lipídio, você vai pegar essas células do testículo e você vai reparar que ali tem muito retículo endoplasmático liso. Por quê? Porque é ali que é fabricado lipídio. Então, toda célula que precisa fabricar lipídio, que precisa fabricar gordura, que precisa fabricar hormônios sexuais, que precisa fabricar óleos, ela vai ter bastante retículo endoplasmático liso, porque a sua função principal é a síntese de lipídios. Além disso, o retículo endoplasmático liso, ele também serve para fazer o transporte de substâncias dentro da célula, assim como o amigo dele, o retículo endoplasmático rugoso. Tu acha que é só isso? O retículo endoplasmático liso, ele faz muito mais coisas. Por exemplo,
Os vacúolos celulares, eles são formados a partir do retículo endoplasmático liso. E também é no retículo endoplasmático liso que ocorre a degradação de moléculas tóxicas. Drogas, agrotóxicos, venenos para o organismo, todos eles são degradados dentro do retículo endoplasmático liso. Por isso que é muito fácil, quando você pega um hepatócito, quando você pega uma célula do fígado, é muito fácil na microscopia eletrônica você visualizar muito o retículo endoplasmático liso. Por quê? Porque é no fígado que ocorre a degradação da maioria das toxinas que entram no nosso organismo. Escuta só essa história. Eu tive um aluno que uma vez me falou assim: nossa, Jubilu, uma vez eu tomei 2 latinhas de cerveja, nossa, fiquei em coma alcoólico, dei vexame, vomitei, fui parar na ambulância, tomei glicose na veia, nossa, foi horrível. Hoje, Jubilu, as coisas mudaram. Eu tomo 1 litro de velho barreiro e nada acontece com o meu organismo. Eu fico zeradão e eu não tenho mais o barato do álcool. Isso se chama resistência à droga. Quase todas as drogas, quando são utilizadas pela primeira vez, elas dão um barato no indivíduo que nunca mais acontecerá. Na verdade, o indivíduo que se torna um viciado em drogas, ele busca justamente a sensação que ele teve nesse primeiro barato. E ele não consegue. Por isso que geralmente ele precisa aumentar a dose da droga para que ele tenha um efeito próximo daquele que ele tinha nas primeiras vezes que ele utilizou a substância tóxica. A culpa disso é do retículo endoplasmático liso. Porque é o seguinte, meu amigo, quando o cara usa droga, as células do corpo falam assim: ih, meu Deus, o safado entrou para a vida, e agora o que nós vamos fazer? Vamos fabricar, vamos produzir mais retículos endoplasmáticos lisos, isso mesmo. Vamos fazer uma porrada de retículo endoplasmático liso, assim a gente destrói tudo que é toxina que o danado está consumindo. Nossa, Jubi, quer dizer então que as minhas células elas dão conta de toda a droga que eu utilizo? Elas degradam tudo isso? Geralmente sim. Geralmente as células elas aumentam a quantidade de retículo endoplasmático liso justamente para ficar degradando essa droga que está sendo consumida pelo indivíduo. Nossa, Jubi, então quer dizer que eu posso utilizar drogas sem problema porque sempre as minhas células vão dar conta do recado? Galera, não é bem assim. Na verdade, isso custa um alto preço para a célula, porque imagine, uma célula ela não tem só que ficar degradando substância tóxica. Ela tem que produzir ATP, ela tem que fazer proteína, ela tem que fazer lipídio, ela tem que fazer polissacarídeos, ela está cheia de funções. A partir do momento que você pega uma célula e soca ela de retículo endoplasmático liso, esse excesso de retículo endoplasmático liso ele vai precisar de um aporte muito grande de energia. E claro que isso vai comprometer as outras funções celulares. O que eu quero dizer é que a médio e longo prazo, esse excesso de retículos endoplasmáticos lisos, eles acabam prejudicando a célula e, claro, matando essa célula, o que vai gerar prejuízo para os órgãos e aí dará todos aqueles problemas que a gente já conhece sobre o uso de drogas. Por isso, sempre se mantenha saudável, sempre agressivo, sempre com objetivo de vida, porque só usa droga quem não tem felicidade, quem não tem objetivo de vida, principalmente maconha. Maconha é uma droga altamente desmotivante. Às vezes na sala de aula, quando eu vejo o aluno, muitas e muitas aulas caído no canto, sem vontade de fazer nada, eu tenho praticamente certeza que ele é um usuário de maconha, porque a maconha faz mal sim, a maconha tira toda a tua motivação de vida. Por isso, saúde total, esporte, comer bem, para que todos nós possamos chegar aos 110 anos de vida sorrindo, com saúde. Muitas vezes o vestibular coloca uma célula e pede para você identificar onde estão o retículo endoplasmático rugoso e aonde estão o retículo endoplasmático liso. Geralmente, moçada, as duas organelas citoplasmáticas, elas estão muito próximas ao núcleo. Vamos dar uma olhada nessa foto para que você tenha a noção exata do que acontece, para que você possa acertar essa questão na sua prova.
Uou! Aqui nós estamos vendo essa estrutura celular, os retículos endoplasmáticos. A primeira dica que eu dou para vocês para reconhecer onde estão as organelas dentro da célula é a seguinte: ache o núcleo. A partir do núcleo você tem autonomia suficiente para acertar as organelas citoplasmáticas. Então olha só que legal. Grudado ao núcleo, grudada à carioteca do núcleo, vocês estão vendo esse conjunto de sacos achatados, cheio de grânulos, que são os ribossomos. Então aqui em roxo nós temos o retículo endoplasmático rugoso. Perceba que se você continuar, você vai perceber uma mudança do retículo endoplasmático. Antes ele era um conjunto de sacos achatados, agora ele passa a ser um conjunto tubular. Mas perceba, moçada, que não há mais os ribossomos, né? Por isso que ele não tem mais ribossomos, então a gente chama ele de liso. Esse aqui é o retículo endoplasmático liso. Ou seja, o retículo mais próximo ao núcleo e com sacos achatados, eu vou chamar de retículo endoplasmático rugoso. Conforme eu vou me afastando do núcleo e o retículo vai ficando no formato tubular, eu terei o retículo endoplasmático liso. Importante salientar também que ambos os retículos endoplasmático e liso são encontrados em todos os eucariontes, ou seja, todas as células que possuem uma membrana envolvendo o núcleo, ou seja, uma carioteca, eles são eucariontes. Todos esses caras terão retículo endoplasmático rugoso e retículo endoplasmático liso. Ah, Jubi, quem são eles? Reino protista, reino plantê, reino fungi, reino animal, ou seja, esses 4 reinos, os organismos possuem células com retículo endoplasmático rugoso e retículo endoplasmático liso, porque todos eles são eucariontes. O complexo de Golgi também está presente em todos os eucariontes. Agora, esse cara tem muita função dentro da célula. A principal delas é o processo de secreção celular. Ou seja, quando uma célula precisa mandar alguma substância para fora dela, ou seja, quando ela precisa secretar algo, essa substância, essa molécula, ela vai passar pelo complexo de Golgi para que ela possa ser secretada. Além disso, moçada, o complexo de Golgi também é responsável pela síntese de polissacarídeos. Ai, Jubão, eu não lembro o que é polissacarídeo. Polissacarídeos são o quê? Carboidratos grandes, moléculas bem grandes, com uma porrada de monossacarídeo, como por exemplo, glicogênio, amido, celulose, quitina. Todos esses carinhas que eu acabei de falar são exemplos de polissacarídeos e todos eles serão formados dentro do complexo de Golgi. Daí vem um momento Philosophiades of Life. Jubi, o que é o momento Philosophiades of Life? É um momento de filosofar. E eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês aí que estão do outro lado do vídeo. O negócio é o seguinte: do que é formada a parede celular de uma planta? Isso mesmo, ela é feita de celulose. Próxima pergunta: o que é celulose? Isso mesmo, é um polissacarídeo, é um carboidrato bem grandão. Aí vem a Philosophiades of Life. Vou jogar uma pergunta e eu quero que vocês pensem, porque quando eu faço perguntas eu abro espaços no teu cérebro para que eu possa colocar uma determinada informação. A pergunta é: se a parede celular tem celulose, que é um polissacarídeo, você acha que o complexo de Golgi tem participação na formação dessa parede celular? É claro que sim! A tua resposta, se foi sim, você é um gabaritador de provas, você é um ciscador Joe de provas de vestibular e provas que o professor passa para você. Na verdade, gente, o complexo de Golgi, ele forma a lamela média. O que é a lamela média? A lamela média é uma membrana aonde serão formadas as paredes celulares que irão dividir uma célula em 2 células na hora da divisão celular. 2 células, óbvio, de planta. Quer ver a animação? A animação é minha mão. Isso aqui é uma célula vegetal. Ó, chegou a hora de se dividir. Chegou a hora de se dividir. Na hora que elas vão se dividir, depois que o material genético será puxado para os polos dessa célula, no meio dela
você vai formar a lamela média. E ali serão depositados os polissacarídeos da celulose para formar a parede celular que irá dividir essas duas células. Tranquilaço, né? Então, complexo de Golgi, ele também é responsável pela formação da lamela média lá nos vegetables, lá nos vegetais. Além disso, moçada, o complexo de Golgi forma o acrossomo. O que é o acrossomo? O acrossomo é a cabeça do espermatozoide que contém uma enzima chamada hialuronidase. Essa enzima dentro desse saco que fica na cabeça do espermatozoide é responsável por facilitar a penetração do material genético do espermatozoide no gameta feminino, que no caso é o ovócito secundário. Nossa, Jubijubão, esse complexo de Golgi é ciscador, hein? Ele faz muita coisa. Já acabou? Não, meu amigo, não acabou não. Guarde aí mais uma informação. É o complexo de Golgi que forma os lisossomos. E quem são os lisossomos? São organelas responsáveis pela digestão celular, um processo que eu irei explicar com muito detalhe num próximo vídeo, numa próxima videoaula. Então, organizando, é o complexo de Golgi que faz, olha só, as funções do complexo de Golgi. Primeira delas, secreção celular. Segunda delas, formação da lamela média. Terceira, formação de polissacarídeos. Quarta, formação de lisossomos. Agora, de todas essas funções que eu dei para vocês, certamente mais importante é a questão da secreção celular. Por quê? Porque é a que mais cai nas provas, né? Toda hora uma célula está fazendo isso e é imprescindível que você entenda o processo de secreção celular. Detalhe, claro que se esse complexo de Golgi ele vai empacotar uma determinada enzima, essa enzima é uma proteína e ela não é fabricada no complexo de Golgi. Ela será fabricada no retículo endoplasmático rugoso, como eu te disse no início dessa videoaula. Quem faz proteínas para a secreção é o retículo endoplasmático rugoso. Então ele vai fazer a proteína, vai mandar para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi empacota essa proteína numa vesícula e essa vesícula é quem será responsável pela secreção dessa proteína. Detalhe, tá difícil entender, né? Então eu queria te dizer o seguinte: guarde que o complexo de Golgi ele é o pacoteiro da célula. Pacoteiro? Isso, é mais ou menos assim. Na sua cidade tem um mini mercado que é podre demais. E tem aquele supermercado gigante que monopoliza o processo pedagógico de vendas dentro dessa cidade. Só que o mini mercado ele quer virar esse mercado grandão, esse mercado desenvolvido. Então eles fazem um serviço diferenciado. Toda vez que você faz uma compra, na hora que você está passando essa compra pelo caixa, existe um pacoteiro, uma pessoa que coloca essas compras que você está fazendo dentro do pacote. Quando você vai pegar o pacoteiro diz: não, eu irei levar os pacotes lá no seu carro. E ele pega esses pacotes e coloca no carro. Quando você vai agradecer, ele diz: não, eu vou dirigir o carro até a sua casa. Então você senta do lado e ele vai dirigindo o carro com os pacotes no porta-mala até a sua casa. Chegando na sua casa, ele retira os pacotes do porta-mala, coloca no carrinho, leva até o seu apartamento, leva para dentro da cozinha e guarda as compras, todas elas no lugar correto. Ei, Laia! Isso sim que é um pacoteiro Joe, um pacoteiro legítimo que faz a diferença. O complexo de Golgi é esse pacoteiro. Quem são as compras que são feitas para serem empacotadas? As compras são as proteínas que são feitas no retículo endoplasmático rugoso. Então essas compras vão para o complexo de Golgi, que é o pacoteiro, e ele faz pequenos pacotes com essas proteínas e depois distribui elas por toda a célula de uma forma extremamente organizada, como nunca se viu. Ainda tá difícil entender? Então olha essa foto. Estamos agora no citoplasma de uma célula. Aqui está o citosol. Vamos aprender o desenho, né? Aqui, gente, ó, nós temos a membrana plasmática da célula. Não está aparecendo, mas mais aqui para trás dessa foto nós temos o núcleo da célula e nós temos o retículo endoplasmático rugoso e liso.
Bom, e esse cara aqui, claro, antes de continuar a explicação, esse cara que você está vendo aqui, ele é o complexo de Golgi. O complexo de Golgi ele é um conjuntinho, ó, de sacos achatados. Isso aqui é o que eu chamo de complexo de Golgi. Bom, quando uma célula vai fazer secreção celular, a proteína que ela vai secretar, por exemplo, um hormônio como a insulina, né? Você vai encontrar, e aí já vai uma dica, geralmente quando uma célula tem muito complexo de Golgi, tem muito retículo endoplasmático rugoso, é porque ela é uma célula secretora. Então vamos pegar, por exemplo, lá uma célula do teu pâncreas, e essa célula ela quer secretar um pouco de insulina, um hormônio responsável por tirar o açúcar do sangue e colocar esse açúcar dentro das células. Beleza, então vamos fabricar insulina. A insulina, gente, tá aqui em azul, ó. Ela é uma proteína. Essa proteína, ela foi fabricada no retículo endoplasmático rugoso. Depois, ela foi enviada em vesículas, claro, não soltas, ela foi enviada em pequenas vesículas para o complexo de Golgi. Aqui no complexo de Golgi, o que aconteceu com essa insulina, com essa proteína aqui? Ela foi modificada, né? A sua forma, a sua conformação estrutural foi modificada, porque o complexo de Golgi também faz isso. E olha o que está acontecendo, ó. Agora ela está sendo empacotada. Eu te disse que o complexo de Golgi é o pacoteiro de mercado da célula. Ela está sendo empacotada. Depois do empacotamento, ó, essa vesícula ela é liberada, ela se locomove pelo citoplasma e aí ela se funde à membrana plasmática da célula. E com essa fusão, ela consegue liberar a insulina para o meio extracelular, para que esse hormônio, para que essa insulina possa executar a sua função dentro do organismo. Para entender o processo de secreção celular, nada melhor do que um exercício para você ver como é que isso vem caindo nos vestibulares. Exercício do vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul de 2007. Em um experimento em que foram injetados aminoácidos radioativos em um animal, a observação de uma de suas células mostrou os seguintes resultados. Após 3 minutos, a radioatividade estava localizada na organela X, demonstrando que a síntese de proteínas ocorria naquele local. Após 20 minutos, a radioatividade passou a ser observada na organela Y. 90 minutos depois, verificou-se a presença de grânulos de secreção de radioativos, uma evidência de que as proteínas estavam próximas de serem exportadas. As organelas X e Y referidas no texto são, respectivamente... Gente, aqui é uma questão típica de vestibular quando ela quer falar sobre secreção celular. Lembrem-se que sempre a proteína ela é fabricada no retículo endoplasmático rugoso, que nesse caso é a organela X, e depois ela vai ser empacotada e secretada, né, e mandada para a secreção no complexo de Golgi, que nesse caso seria a organela Y. A proteína foi fabricada na organela X, chegou na organela Y, que fabricou, que pegou essa proteína e empacotou ela e depois mandou essas vesículas para serem secretadas, que é esse 90 minutos depois. Logo, vamos ver aqui, letra A, complexo de Golgi lisossomo? Não. Retículo endoplasmático liso? Não. Retículo endoplasmático liso faz lipídio. Retículo endoplasmático rugoso não faz secreção celular. A mitocôndria ou ribossomo? Não. Mitocôndria é produção de energia, nada a ver. Letra D, o retículo endoplasmático rugoso, sim, onde foi feita a proteína, então ele é a organela X, e o complexo golgiense. Isso mesmo, gabarito aqui, gabarito letra D, de damos um duro danado para estarmos aqui. Ficou fácil, né? Então nessa videoaula o que você viu? Os retículos endoplasmáticos, rugoso e liso, função principal do retículo endoplasmático rugoso, fabricação de proteínas, função principal do retículo endoplasmático liso, fabricação de lipídios, e você também viu o complexo de Golgi, que tem como função principal o processo de secreção celular, que basicamente consiste em pegar as proteínas que foram fabricadas no retículo endoplasmático rugoso, empacotá-las e enviá-las depois para a membrana plasmática, para que as moléculas que estejam dentro dessas vesículas possam ser secretadas. Tranquilaço? Não tem estresse, né?
Se esse vídeo foi útil para você, não esqueça de favoritar ele, porque assim o YouTube divulga ele muito mais e mais estudantes podem ter acesso a esse serviço que é totalmente gratuito. Se você quiser ter todas as videoaulas organizadas, com listas de exercícios, né, com mapas mentais, com material mais completo, vá no meu site www.biologiatotal.com.br. Lá estão todas as videoaulas do ensino médio, aulas aprofundadas para quem é universitário, para quem é professor, para quem vai tentar um vestibular mais concorrido. Tudo isso é oferecido nesse grande centro de estudos que eu estou fazendo de biologia dentro da internet. E não esqueça, para ter acesso a novidades, para que eu continue te acompanhando, me siga no Twitter, e lá eu te dou várias dicas de biologia, principalmente para vocês que irão tentar o Enem e que irão tentar o vestibular. Clique em tudo aqui embaixo para valorizar o vídeo. O que tiver aqui você clica, só não clique em não gostei. E aí, muito obrigado, valeu galera e até a próxima. Tchau! Gostou da aula? Lembrando que essa aula foi gravada em 2012, no início do projeto do Biologia Total, e que hoje já existe uma nova aula mais moderna, mais aprofundada, usando muitos recursos tecnológicos, dentro do meu site, o biologiatotal.com.br. Lá essa aula é acompanhada de material didático, texto, exercícios, depois você ainda faz um simulado valendo pontos, concorrendo com a galera que está dentro do site. E se tiver alguma dúvida, ainda tem o direito de tirar elas com o nosso serviço exclusivo de monitoria. Então não perca tempo, bora pro Biologia Total, porque eu tenho certeza que lá você vai aprender muita biologia. Valeu!